Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric, da equipe XP Análise Política. Estou aqui no Palácio Planalto, conversei com alguns auxiliares do presidente Michel Temer para sentir um pouco do clima a respeito do julgamento de amanhã, que vai ter no Supremo Tribunal Federal, que vai tratar de várias coisas, entre elas a questão da delação contra o presidente, a questão inclusive de uma suspeição ou não do Procurador-Geral da República. Então, indo direto ao ponto, três cenários que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro cenário traçado aqui no Palácio Planalto é de que a maioria dos ministros vai aceitar o pedido de suspeição apresentado pelos advogados do presidente Michel Temer. Isso acontecendo, isso vai impedir que a segunda denúncia contra o presidente seja encaminhada para o Congresso, porque uma vez sendo considerado suspeito, o Procurador-Geral da República também fica impedido de tocar esse processo contra o presidente Michel Temer. Esse é um dos cenários, um cenário bastante otimista, tendo em vista que o próprio relator desse processo, o ministro Edson Fachin, já se posicionou contra esse impedimento do procurador. Mas tem uma segunda peça nessa avaliação que é muito interessante, que é o seguinte: bastaria apenas um ministro pedir vista amanhã desse processo, especificamente nesse caso, para que Janot não pudesse mais enviar a segunda denúncia, porque enquanto o Supremo Tribunal Federal não se posicionar definitivamente sobre isso, Janot não vai poder encaminhar, tocar aí o processo contra o Temer e encaminhar para o Congresso. E sempre bom lembrar que Janot deve deixar o cargo, vai deixar o cargo ali no próximo dia 17, no próximo domingo. Então, havendo um pedido de vista, um dos ministros pedindo para que mais tempo para analisar o cargo, já seria o suficiente para que a segunda denúncia não fosse encaminhada. Então, esse é um segundo cenário também bem interessante que tem sido discutido aqui no Palácio Planalto, dentre as expectativas aqui de alguns auxiliares. E um terceiro cenário é com relação a, se nada disso acontecer, se a denúncia avançar, se o Supremo entender que deve avançar a denúncia contra o presidente Temer, o cenário base que o Palácio Planalto trabalha aqui hoje, sobre uma votação de uma segunda denúncia, são os 263 votos que derrubaram a primeira denúncia encaminhada por Janot. Então eles acreditam que 263 votos é o piso e que depois de todas as atrapalhadas, de todo o revés que aconteceu aí nesse processo do Joesley, que esse número deve aumentar bastante. Também com relação ainda ao julgamento de amanhã sobre a questão das provas. O entendimento aqui do Palácio Planalto é de que os ministros vão ter a avaliação de que as provas valem no caso de uma delação, mas não especificamente no caso do presidente Temer, porque essas provas estariam contaminadas pelo fato do ex-procurador, o Marcelo Miller, ter supostamente orientado Joesley nesse processo de delação. Lembrando que isso teria ocorrido, segundo as primeiras informações, enquanto Miller ainda era procurador. Então, há o entendimento aqui no Palácio Planalto que isso contaminaria as provas, ou seja, também tornaria sem efeito uma possível denúncia contra o presidente Temer.